E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16/3, tá? 16h43, até combinou, né? 16h43 da tarde. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio, você pode deixar no comentário abaixo, beleza? Hoje eu tô fazendo mais cedo, galera, porque eu tô com um tempinho aqui sobrando, então eu vou aproveitar logo para fazer a análise do Bitcoin e logo após fazer a análise também do mercado brasileiro, quem tiver interesse. Daqui a pouco já vai estar no ar, beleza? Então vamos para o Bitcoin, galera. O Bitcoin aqui acaba nesse momento corrigindo, né? A gente até fez um fechamento interessante ontem, que foi acima dos 68, mas aí ele já está corrigindo, rompeu novamente o 108, 512,61, e está aqui praticamente perto da primeira difference, que é o preço médio da galera que comprou no dia 5 de março, né? Então, esse preço médio aqui representa essa galera que comprou no dia 5 de março. Essa outra linha aqui representa a galera que comprou no dia 28 de fevereiro de 2024. Então, a pergunta é, será que vamos ter novamente outra queda? Na verdade, a queda já está acontecendo. Outra queda para vir buscar essa região novamente aqui, ou essa região aqui. Então, esse ponto aqui são os pontos, esses pontos, na verdade, são pontos interessantes que precisam ser observados aí no decorrer aí dessa semana ainda, beleza? Então, o Bitcoin realmente ele está fazendo essa correção. O correto seria o mercado vir buscar a região de 72, 779,24 que a gente estava comentando hoje. Mas como perdeu essa região, a gente então significa então que a gente está trabalhando agora na frequência de 68,512 a 64.250,58, que é justamente próximo dessas regiões de defesa, né? Então, essas linhas amarelas aqui, elas representam o preço médio de quem entrou comprado no dia 28 e quem entrou comprado no dia 5 de março. Como essa atividade, como a gente tem uma barra de atividade profissional nesse ponto, então foi por isso ela foi marcada disso aqui na mínima. Aqui, como foi defesa dessa região, a gente também marcou na mínima, então a gente tem esses pontos aqui plotados no gráfico. Lembrando que esses pontos aqui, eles são dinâmicos, tá? Então, agora, nesse exato momento, vai estar no 55, 553,80, mas com o tempo aqui, a tendência dessa difference é realmente começar a subir, né? Só uma diquinha para você que tá nesse exato momento tá aqui, ó. Então o que ela faz? Ela vai fazer isso. Essa difference ela vai ficar acompanhando. Por quê? Porque eu estou medindo o preço médio da galera que está comprada aqui. A mesma coisa essa aqui também, tá? Então toda vez que o mercado chega para vir testar esse ponto, então tem sustentabilidade profissional, ou seja, os players tendem a comprar nessas regiões para o preço aqui não ficar abaixo do preço médio deles, porque senão eles começam a ficar em desvantagem. Então é um ponto interessante. Se o preço aqui ele rompe essas médias aqui, né, essas diffs, a gente tem uma certa pressão aqui dessa galera. Então, tipo assim, pô, os caras não estão comprando novamente em cima dessa média dele aqui, do preço médio. O que está acontecendo? Será que eles estão querendo deixar o mercado cair mais um pouquinho? Ou será que eles não estão mais com bala aqui para sustentar esse preço? Então, quando isso ocorre, geralmente, o que acontece? O mercado ele vem nessas regiões, bate, volta a testar, não consegue mais ganhar e pronto, e perde. Quando isso aqui acontece, então significa que a atividade profissional aqui ela não é mais sustentável, ou seja, a gente pode ter uma correção um pouco mais forte por conta do stop que pode rolar dessa galera aqui. Essa galera pode deixar as posições aqui, fazendo com que a oferta entre e o preço venha mais para baixo, que não é uma coisa interessante. Não pode acontecer, porque se isso acontecer aqui, a gente pode ter uma queda um pouquinho mais assentada no Bitcoin. Quem sabe buscar os 50% dessa barra do dia 28, que está ali nas 59 mil dólares, mais ou menos. Tá? Então, isso aqui é muito importante o mercado ele segurar nessa região. E eu espero muito que segure nessa região, até mesmo porque eu comprei pesado aqui. Então, né? Aquela história, pô, meu preço médio tá muito bacana e tudo, mas, pô, eu comprei pesadinho aqui, eu não vou querer que esse preço aqui rompa essas regiões aqui, né? Então, vamos lá, torcida aí para que o mercado realmente ele consiga ficar acima desses níveis aqui, porque realmente esses níveis aqui são níveis de defesa, como eu mostrei para vocês ontem, né? Então, cada preço desse aqui, ó, tá vendo? Ó, isso é porque eu desmanchei todo o nosso cenário do ano de 2023, que estava com todas essas linhas aqui, ó. Mas aqui, ó, a gente tem sustentabilidade. Então, toda vez que o mercado toca nessas regiões aqui, ó, a gente tem, né, aumento aqui do preço. Então, a gente espera que isso aqui também aconteça, beleza? Então, galera, dito isso, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui também, que é uma coisa que eu não ligo muito, mas eu tenho que ligar. Não é que eu não ligo, eu olho. Só que eu acabo esquecendo de passar isso no vídeo para vocês. E isso é muito importante. Porque geralmente quando o preço ele chega
em umas regiões como essa de 50, na verdade aqui expansão máxima, a gente tem que olhar como é que está o gráfico lá de 4 horas ou de 2 horas. E olha que interessante que eu notei, que quando o mercado chegou nesse ponto aqui, né, lá no gráfico de 4 horas, a gente estava mostrando uma fraqueza no ABV. Então aqui eu não consigo olhar essa fraqueza aqui legal não. Eu até falei que o mercado, quando está assim, muito esticado o ABV, ele geralmente vem buscar essa região. Nota que o ABV aqui também, olha só, ele já está querendo cruzar aqui para baixo. Isso aqui também é dinâmico. Pode ser que o mercado venha aqui e dá o repique. Então isso aqui é um primeiro ponto interessante. Esse OBV, ele não pode perder esse ponto, porque se ele perde esse ponto, vai servir como uma VWAP. Né? Ou seja, o mercado ele tende a voltar novamente aqui para tentar ganhar esse ponto. Se não ganhar, fica abaixo da VWMA. Então, significa que a gente não está tendo mais sustentabilidade profissional aqui nessa região. E isso pode fazer com que o preço corrija. Então, é praticamente a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui em relação à VWAP. Então, se você pegar aqui o gráfico e colocar no gráfico de 4 horas, olha que interessante. A gente consegue ver essa fraqueza. Só que eu não passei isso para vocês. E isso é um erro meu, simplesmente. Né? Um erro meu. Mas beleza. Olha só. Então, o mercado, o que ele fez? Ele fez uma barra de atividade profissional aqui no dia 5, né? Foi no dia 5, né? Aqui é gráfico de 4 horas, perdão, aqui é gráfico de 4 horas, certo? Gráfico de 4 horas, mas foi do dia 5. Então, nesse gráfico de 4 horas aqui, a gente tem uma atividade profissional e olha só que interessante. Ele bateu justamente em cima da VWMA. Então, o que está acontecendo no gráfico diário é a gente está batendo em cima da VWMA. Então, se a gente perde, como aconteceu aqui, ó, a gente tem uma sangria aqui no Bitcoin. Então, o gráfico de 4 horas é muito interessante para a gente observar isso. E aí o mercado fez essa absorção, porque isso aqui é uma absorção, e por mais que eu pegue aqui e faça essa marcação, como geralmente a gente faz, eu vou pegar ela aqui, ó, vou botar de branco, e vou pegar assim, ó, eu vou colocar ela aqui. Não vou marcar lá o fundo, tá? O pavio. Eu vou marcar o 50. Então, de qualquer maneira, pelo gráfico de 4 horas, a gente nota que o preço ele continua acima dos 50, que ainda é positivo. E aqui, possivelmente, pode estar olhando aqui um ABCzinho para baixo. Né? Esse ABCzinho aqui para baixo pode vir buscar essas regiões aqui, quem sabe aqui dos 50, ou vir até buscar um pouco mais para baixo, que não é muito interessante. Né? De qualquer maneira, a gente consegue observar isso. O que eu quero deixar para vocês claro aqui é justamente a fraqueza. Quando o mercado ele começa a ficar aqui no gráfico de 4 horas, aqui, ele fica sustentável, bate de novo aqui, começa a disparar. Só que aí o mercado começa a fazer aqui um topo aqui mais baixo e perde a região. Aqui eu já senti fraqueza no OBV. Só que no gráfico de 4 horas isso aqui não aparece. Ou no gráfico diário isso aqui não aparece. O mercado vem novamente, testa a VWMA e não consegue romper. E fica trabalhando aqui abaixo. Então aqui eu já tinha que alertar para vocês que a gente tinha uma fraqueza do Bitcoin. E realmente foi uma falha minha não falar isso para vocês. Então vocês notam aqui, ó. Isso aqui eu não estou falando porque já aconteceu. Estou falando porque isso aqui é real. Vocês sabem como é que é o OBV. Então como o OBV aqui está abaixo da VWMA, e o topo aqui mais baixo, a gente consegue sentir essa fraqueza do mercado em cima dessa região. Então, automaticamente, eu teria que falar para vocês aqui de um possível risco de uma correção. Se eu pegar isso aqui e colocar um gráfico de 2 horas, que eu não gosto de 2 horas, de 4 tá bom, vai ser a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui e botar no automático, de 2 horas aqui, ó. Aqui nesse ponto, a gente já começa a ter fraqueza. E no gráfico de 4 horas, ainda fica melhor, de 2 horas fica melhor ainda, tá vendo? Apesar que eu não gosto. O mercado voltou aqui, caiu de novo, ou seja, fraqueza. A gente está abaixo da VWMA. Então, isso aqui é muito importante. Quando chega naquelas regiões de 50, até de subciclo mesmo, é importante a gente dar uma observada aqui no OBV, tanto de 4 horas como de 2 horas. Eu prefiro de 4 horas. Mas olha só que coisa interessante. Se eu pegar aqui e colocar no gráfico de 4 horas, que é o gráfico que eu gosto de olhar, que até deixei para te ver que eu gosto de olhar o gráfico de 4 horas aqui, ó. Eu até deixo aqui na estrelinha. 4, um dia semanal, tá? Então, se eu for pegar esse gráfico de 4 horas, essa briga toda que o Bitcoin está fazendo aqui é em cima de um ponto interessante. E que ponto interessante é esse? Eu vou pegar aqui esse ponto e vou traçar aqui. Então, pronto. É justamente no ponto que a gente está brigando. Então, esse ponto aqui é o preço médio de quem entrou comprado nessa região. Só que aqui, galera, olha só, isso aqui é um gráfico de 4 horas. Olha como o mercado aqui, ele está brincando na VWMA, a gente não está tendo força ainda para ficar sustentável aqui. Então, a gente está praticamente rompendo a VWMA. Então, isso aqui não é muito legal. Ou seja, esse preço aqui ele tem que fechar acima da VWMA, tá? Em cima da VWAP, perdão. Tem que fechar aqui, ó, acima da VWAP para a gente ter essa sustentabilidade profissional ainda. Então, aqui estão atacando essa região aqui é o preço médio de quem está comprado aqui. Pode ver que tentou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e está tentando pela 8ª vez aqui tentar levar esse rompimento aqui, né? Tentar levar essa VWMA. Então, se isso acontece, eu já estou vendo aqui uma possível onda ABC aqui para baixo. Ou seja, onda 1, onda 2,
onda 3. Então, praticamente isso aqui, ele vai mostrar para a gente ali região de 62 mil dólares a 60 mil dólares. 62 a 60 mil dólares. Então, deixa eu pegar aqui rápido no gráfico de 4 horas. Ó, daria mais ou menos aqui no gráfico diário, aquele pivôzinho lá, daria mais ou menos esses pontos aqui. Ou seja, praticamente 50% dessa região. Tá vendo como é interessante? É praticamente 50% dessa região aqui, certo? 50%, ou seja, ele pode fazer essa armadilha aqui, romper essas regiões, vir buscar os 50% dessa barra, como buscou aqui, e novamente começar a seguir. Porque quando o mercado ele fez esse movimento, quando o mercado ele fez esse primeiro movimento aqui, ele veio testar com força, e aqui subiu com força, galera. Pode ver que a gente não teve fraqueza depois desse movimento. Então, esse camarada que está aqui, ele está totalmente ativo, tá? E aí o mercado ele vem novamente em cima dessa região aqui ainda, tá? Em cima desse camarada aqui. E a gente ainda está nos 50%. A gente ainda não perdeu 50% dele, beleza. Mas se a gente perde essa região aqui, a gente pode ver aqui a 62 a 60 mil dólares. Isso seria em cima dos 50% dessa região, que é totalmente interessante. Se você for pegar, colocar aqui a marca, ó, praticamente os 50% é nessa região. Então o mercado ele pode sim fazer a correção em ABC e depois fazer esse movimento. E aí eu teria toda essa onda aqui com essa onda projetada aqui para cima. Então é uma coisa interessante a ser observada. Então esse ponto aqui é um ponto que eu estou vendo no gráfico de 4 horas falando para vocês. Então a gente tem sim esse pivô, mas a gente ainda não perdeu esse preço médio. Então esse preço médio ainda está valendo. Apesar de o mercado tentar ganhar VWM aqui, não conseguir demonstrar um pouquinho de fraqueza, porque está demonstrando, infelizmente, está demonstrando fraqueza, e isso pode desencadear aqui uma grande oferta aqui no mercado para fazer que o mercado venha buscar um pouco mais aqui para baixo o Bitcoin, beleza? Eu já estou comprado, então não posso reclamar disso daqui, certo? Isso aqui foi uma falha, realmente uma falha minha. Eu teria que ter observado isso aqui e passado também para vocês, como geralmente eu passo isso, né? Mas infelizmente eu não olhei, beleza? Certo? Então tem esse ponto interessante, falta 4 horas e 14 minutos para fechamento de vela. 4 horas, opa, perdão, tô vacilando. Aqui falta 4 minutos e 7 para fechar, só que isso aqui eu não ligo muito, eu vou ligar mais lá para outro gráfico, tá? Gráfico diário. Então é muito importante a gente, olha como tá vindo aqui, tá vendo? É muito importante esse fechamento aqui de vela, tá? Esse fechamento de vela aqui é muito importante. Mas o gráfico de 4 horas lá tá mostrando fraqueza, tá? Então possivelmente a gente pode vir beijar novamente essas regiões aqui, que na minha opinião essas regiões são regiões importantes aí de compra. Não é à toa que eu comprei nessa região aqui, pregão de ontem. O pregão de ontem é foda, né? Pegar aqui com o B3 na cabeça, certo? Dito isso, quando a gente vem para um USDT, a gente vê que a gente está tendo aqui, ó, novamente atacando essa região. Essa região aqui é a região de 6 de março de 2024, onde a gente tem uma atividade profissional, e é justamente por isso que eu estou marcando esse ponto aqui. E esse ponto aqui já foi uma vez aqui, tentou, veio para baixo e está tentando novamente aqui. Se fechar acima dos 4,8, que é justamente essa região aqui, então a grande chance aqui de o mercado vir buscar 4,35. Se isso aqui acontece, o Bitcoin sim pode derreter e vir buscar essas regiões aqui, beleza? Então a gente tem que ficar muito atento com o Bitcoin por esse acontecimento, certo? Outra coisa interessante também, que se você for pegar aqui e reduzir esse ponto, você pode estar olhando aqui que a gente tem aqui a distribuição, porque isso aqui é uma distribuição, tá? E a gente tem um ponto interessante aqui, ou seja, a gente tem aqui a primeira onda, né? Onda 1 aqui, vou chamar isso aqui de onda 1, poderia chamar aqui onda 3 também, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, tá? Se eu for pegar esse fractal, ou seja, a gente tem um ciclo de queda aqui total, né? Um ciclo de queda aqui total, e se isso aqui acontece, a gente tem o quê? Um corretivo em ABC. Então, pode ser que o mercado faça um ABC. A, B, C. Só que a gente ainda está dentro de uma tendência de queda. E essa tendência de queda aqui pode desencadear agora a onda 3, certo? Nesse ponto, beleza? Ou seja, a gente fez aqui todo esse ciclo, a gente pode voltar em ABC. E aí, se tudo aqui, ó, tudo aqui pode ser apenas uma onda 1, aqui uma onda 2, e aqui a projeção da onda 3 aqui para baixo. E aqui, quando acontece o grande halving, de repente pode acontecer isso. É uma possibilidade. É uma possibilidade, beleza? Tem quem queira marcar esse ponto, né? Daqui, né? Eu vou marcar daqui mesmo. Primeira ondinha aqui, segunda onda, mas é o mais certo. Sim, não é que tem uma regra a seguir. Mas o mais correto aqui eu seria marcar todo esse ponto aqui, ó. Ou então deixar esse ponto da armadilha e marcar esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, tá? Porque como a gente tem uma acumulação, que eu tô falando para vocês, isso aqui, ó. Isso aqui é uma possibilidade, tá? Isso aqui é uma possibilidade.
Mas o mais correto, né, o mais corretinho fazer aqui, como eu tenho uma acumulação nessa região, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, eu tenho uma acumulação... Ei, merda, peraí. Pronto, eu tenho uma acumulação aqui, perdão, uma distribuição aqui. Então, eu poderia marcar esse ponto aqui, nesse pontinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? De repente, fazer esse movimento aqui, isso aqui tudo uma onda 2 para lá, beleza? Mas eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Então, vamos prestar bastante atenção também aqui no fechamento do SDT. O SDT está chegando perto de uma região interessante. Então, nota que tudo está bem sincronizado. Então, toda vez que o mercado ele chega a bater na VWMA, o que ele tem? Queda. O mercado chega perto, queda. O mercado chega perto, queda. O mercado novamente chegando perto da VWMA. Então, será que isso aqui vai vir aqui para baixo? Fazendo assim com que o preço venha, buscar aqui o famoso 3,54, fazendo assim com que o Bitcoin suba e venha buscar o 77. Também é uma possibilidade também, certo? Mas a princípio o que eu quero focar com vocês é justamente nesse gráfico de 4 horas, tá? Esse gráfico de 4 horas aqui é muito importante, a gente está tendo briga nessa região aqui, e se a gente rompe essa região aqui, possivelmente, ó, a gente vai, primeiro candle de 4 horas que vai fechar abaixo desse nível, tá? Vamos ver aqui, ó, 4, 3, 2, 1, fechamento. Acabou, fechou, fechou. Fechou abaixo, só pode ver aqui, ó, veio para baixo da VWMA, então aqui mostra a fraqueza aqui no Bitcoin, nessa região. Então vamos ficar bastante atentos aqui com o Bitcoin, uma possível correção até nesse nível lá, fazendo aquela armadilha toda, né? Ó, esse ponto e esse ponto, ou seja, 62 a 60 mil dólares, levando isso aqui em consideração no gráfico diário, seria mais ou menos esse ponto de 50 dessa barra de atividade profissional. Isso aqui vai dar muita liquidação aqui, galera, se isso aqui acontecer, viu? Enfim, né? Pode ser que venha aqui ou pode ser que não, porque aqui a gente tem esses pontos interessantes. E eu quero que não chegue, né? Eu quero que no máximo que venha buscar aqui seria os 63. Às vezes esses ABC aqui eles não completam justamente por conta dessas barreiras aqui, né? Mas fique atento aí com o Bitcoin por conta desse padrão. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Não estou muito preocupado com isso não, né? Para mim, a minha entrada aqui foi uma entrada boa, foi a entrada no que eu acredito. Todos os meus vídeos aqui no canal, se tu for pegar desde lá do comecinho do ano, minhas entradas sempre é nessas regiões aqui. Eu sempre gosto de operar nessas regiões, então não seria diferente eu não ter comprado nessa região aqui, beleza? Só que tem esse probleminha aí. Então vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Na minha opinião, na minha humilde opinião, por mais que a gente venha buscar essas regiões aqui, a tendência continua de alta, galera, beleza? Mas com essa turbulência aí, tranquilo? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, coisa rápida, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, sugestão, crítica, elogio, qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Tamo junto e vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin nessa semana que vem. Os